Segurança no trabalho rural. NR31 é uma norma onde é fundamental gestores, técnicos de segurança, engenheiros, operadores entender, porque ela trata justamente da segurança do trabalho dentro das atividades rural. E de fato, é fundamental o profissional de segurança do trabalho entender dessa norma, porque ela tem algumas características diferentes, justamente voltada para a questão do campo. Essa NR31, ela garante IRs que for aplicável ali às atividades rurais. Então, de forma geral, toda norma regulamentadora, o objetivo dela é garantir a integridade física das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E aonde que é utilizada essa NR31? Quais os principais segmentos que a gente vai utilizar? Na agricultura, na pecuária, na civicultura, na exploração florestal e também aquicultura. De fato, essas atividades, quando não tinha uma fiscalização adequada, acontecia muitos trabalhos de forma irregular, pessoas que não eram registradas, realizando atividades rurais, atividades pesadas, atividades em carvoarias, atividades na própria agricultura. E a NR31, ela não é uma norma muito antiga, é uma norma recente. Então, ela veio justamente para, de fato, ter procedimentos e regras para as pessoas que fazem atividades aí dentro da área rural. Então, ela vai aplicar aí de todas as formas as relações de trabalho dentro do ambiente rural. A NR31, ela vai estabelecer os requisitos. Quando nós falamos de NR, sempre eu falo aqui da questão da responsabilidade compartilhada. O que é isso? Quando nós falamos das responsabilidades das empresas, por exemplo, às vezes fica muito relativizado isso, ou seja, a empresa ela recebe muitas prerrogativas relacionadas ao que ela tem que fazer e, de fato, o trabalhador, às vezes, ele pensa que ele não tem ali as suas obrigações. Então, justamente a questão dos treinamentos, das adequações que tem nas áreas, e principalmente quando se fala da orientação da própria NR1, da ordem de serviço, para o colaborador, tem os deveres do empregador e sempre vai ter a questão dos deveres do trabalhador. Mas é importante que a empresa ela esteja ali totalmente adequada, que ela, de fato, ela coloque tudo no papel, porque ele tem que, de fato, garantir as condições, por exemplo, de higiene na atividade rural, ele tem que garantir a questão de conforto, de segurança também em todas as etapas que são realizadas as atividades. Além do mais, ele tem que informar todos os riscos que são identificados e também o trabalhador tem que ser informado de quais que foram esses resultados. Muitas vezes as empresas querem deixar isso só no papel e não informam o trabalhador, às vezes, do risco que tem. Ou seja, se eu tenho um risco, um ruído, uma vibração, está acima do limite de tolerância, o colaborador tem que saber, para ele, de fato, entender o porquê que ele tem que usar um protetor aditivo, entender porquê que ele tem que, às vezes, fazer um revezamento, um controle de pausa. E o trabalhador também, ele tem as suas obrigações. Ou seja, quais são os deveres aí do trabalhador? Ele tem que cumprir aí as normas de segurança e usar os EPIs corretamente. Ele tem que zelar pelas áreas de vivência e também comunicar riscos imediatos. Geralmente, quando se fala dos deveres do trabalhador, do empregador, e de uma norma para outra, a gente está na 31ª norma, então não muda muito essa questão dos deveres do empregador ou do trabalhador. E a gente não pode esquecer também que o trabalhador ele tem também o direito, tem que ser informado para ele na empresa também, ele tem que receber essa informação, que ele não é obrigado a realizar uma atividade de risco, ele tem o direito de recusa. E quando nós falamos da NR31, o PGR, ele também, nós podemos falar que ele é o coração da gestão de riscos rurais. Ou seja, que é o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural. Esse programa, ele vai trazer aí toda a diretriz relacionada aí, às atividades, ao mapa de processo, aos perigos e riscos, às medidas de controle. Então, o objetivo é o quê? Visando as atividades do trabalho rural e visando também a prevenção de acidentes e doenças.
Como é que é feito esse trabalho do PGR-TR? O primeiro passo é o quê? O levantamento, ou seja, a identificação preliminar de perigos, eliminação imediata de riscos quando possível. Ou seja, a empresa tem que fazer o levantamento, a avaliação e montar o plano de ação, que é, quando nós falamos, por exemplo, da questão da avaliação, é uma avaliação técnica dos riscos que são identificados, os riscos ocupacionais, que não puderam ser, porque toda vez que eu faço um levantamento para identificar perigo e risco, nós temos que trabalhar dentro da hierarquia de controle, ou seja, tem como eu eliminar? Tem como eu substituir, neutralizar? Então, a partir do momento que eu não consigo fazer isso, é importante o quê? Fazer uma avaliação. Eu não consigo fazer isso, é importante o quê? Fazer uma avaliação pequena, ele é médio, ele é grande. Quais as medidas de controle que eu já tenho implementadas? E as medidas que eu ainda não tenho e são necessárias, elas têm que ir para onde? Com um plano de ação. São o estabelecimento das medidas de controle que a empresa precisa adotar. Então, essa documentação, né, do PGR-TR, ela é obrigatória, ela deve conter, no mínimo, o inventário de riscos ocupacionais e também um plano de ação atualizado. Quando nós falamos que o PGR-TR é o coração da gestão de riscos rurais, o mais importante, eu sempre falo aqui dentro do PGR, é o plano de ação. Ele ser bem elaborado e também ele ser cumprido à risca. Ter ali atividades diárias ali de pessoas que vão monitorar as ações e garantir que elas vão ser implementadas dentro do prazo para a realização dessas atividades. Nós sempre falamos da questão aqui da condição de risco dentro do ambiente de trabalho, que a empresa tem que adotar medidas, e também a questão do comportamento de risco. Então, quando nós falamos de comportamento, de decisões, o que é importante? A questão da capacitação continuada. Ela é o que? A base da operação segura, ou seja, treinamento dos colaboradores. Então, de fato, o que é importante? Treinamento inicial, né, é obrigatório antes aí dos inícios das atividades, garante que o trabalhador, de fato, ele conheça os riscos dentro aí da empresa desde o primeiro dia, ou seja, a integração de segurança é algo que tem que estar ligada ao PGR, porque se eu tenho um PGR-TR bem feito, eu consigo identificar todos os riscos que tem dentro da atividade. E o trabalhador, mesmo que ele vai trabalhar em outras áreas que não tem exposição a determinados riscos, que não fazem parte do setor dele, ele tem que saber que existe aquele risco. Ele tem que saber, por exemplo, uma pessoa da área administrativa, ela tem que saber, por exemplo, que ela não pode subir em altura, que ela não pode operar uma roçadeira, operar uma máquina. Então, e saber os riscos que tem no campo, justamente para a pessoa ter uma noção dos riscos. E é lógico que tem também os treinamentos, os riscos, né, das atividades e quais treinamentos que cada função deva realizar. Então, tem aí a questão das modalidades híbridas com relação à capacitação, né? A teoria pode ser à distância ou sempre presencial, mas a parte prática de todo o treinamento deve ser presencial. Não tem como fazer um treinamento prático sem a pessoa estar no local, operando uma máquina, fazendo uma simulação da situação de trabalho. E também é importante, quando se fala de capacitação continuada, é a questão da certificação e da reciclagem. Ou seja, todo treinamento ele tem que ter ali um certificado técnico, e a reciclagem ela é vital para as tecnologias e também para os processos. Ou seja, o colaborador ele tem que fazer a sua reciclagem para, de fato, todo ano ele ter as informações, para ele entender novamente aquele processo, estar sempre alimentando as informações necessárias ali para ele continuar fazendo as práticas de trabalho seguro. Uma situação muito comum dentro da atividade rural é a questão da exposição a agrotóxicos. Ou seja, a empresa ela tem que ter uma proteção contra agrotóxicos e exige ali um rigor absoluto. Então, para manusear esse tipo de produto químico, tem que ter pessoas treinadas, apenas pessoas capacitadas podem manipular, tá? E esses defensivos, a gente chama de defensivos agrícolas. Então tem que fazer o treinamento de NR31, treinamento de 20 horas para quem vai trabalhar com os defensivos agrícolas. Os EPIs que a pessoa vai utilizar, né, uso de macacão impermeável, luvas, botas, viseiras e também os respiradores. A questão ali da higiene pessoal, ou seja,
A pessoa não pode comer ou fumar no manuseio quando ela está fazendo utilização de agrotóxicos, de defensivos agrícolas. Após o trabalho, tem que tomar um banho imediato ali para retirar ali qualquer tipo de resíduo que possa ficar, mesmo com a proteção do macacão. E também a questão da gestão dos resíduos, que é muito importante. O descarte correto das embalagens e a descontaminação dos equipamentos de proteção individual. Então, quando descumpre norma que, por exemplo, uma atividade dessa é um risco grave eminente, que pode gerar uma doença ocupacional por exposição aí a esses defensivos agrícolas. Então, de fato, a empresa ela tem que buscar cumprir. Por quê? Se tiver uma fiscalização, uma perícia, a empresa ela pode ser punida por não cumprir esses requisitos. É muito comum também dentro da área rural a utilização de máquinas e equipamentos, de implementos agrícolas. Quando se fala da questão das proteções, por exemplo, dessas máquinas, as proteções físicas ou móveis têm que estar de acordo com o manual de equipamento, cobrir as partes de transmissões, as partes móveis da máquina. A empresa tem que fazer a manutenção periódicas e conforme o manual do fabricante que tem no próprio equipamento. Então tem que ter um plano de manutenção, tem que ter ali um engenheiro mecânico responsável por garantir que esse plano de manutenção vai ser cumprido. A pessoa para fazer a operação tem que ter habilitação, tem que ter o treinamento de operação de cada equipamento específico. Então, são as máquinas pesadas que são utilizadas, trator, felebante, máquinas pesadas que são utilizadas. Cada atividade, cada máquina, o operador ele tem que fazer um treinamento específico para cada máquina. Atenção operacional. Ou seja, é proibido o transporte de pessoas em máquinas, implementos que não tem um posto de trabalho apropriado. Então, às vezes, a pessoa que dá uma carona, era muito comum, pessoas penduradas aí, em portas de máquinas, em áreas que é utilizada para carga, para transporte, pessoas ali. Então, isso não pode acontecer de forma nenhuma dentro das empresas com relação a máquinas e equipamentos. Então, quando nós falamos de ergonomia, de conforto, dentro da área rural, isso vai aumentar a produtividade ao homem para evitar, de fato, esforço repetitivo, DORT, fadiga excessiva. Então, buscar fazer essa análise ergonômica. As ferramentas também, tem que ser ferramentas adequadas, ferramentas manuais, uso de utensílios ergonômicos que exigem menor esforço. Ou seja, é muito comum improvisação dentro dessa área rural, principalmente de ferramentas manuais. Então, tem que ter uma extensão adequada para ver a qualidade daquela ferramenta e daquele equipamento. A questão das pausas, o levantamento de cargas também, tem um padrão de como que vai ser o transporte, o limite de peso por raio do campo, que já é uma atividade pesada, ela consiga ter ali, por exemplo, uma instalação sanitária adequada, áreas limpas, separados por sexo, banheiro feminino e masculino, água potável, a empresa tem que disponibilizar de fácil acesso, água fresca para os colaboradores ali, para todas as pessoas que estão fazendo atividade, o local para refeição também, local coberto, adequado, ambientes arejados, com mesas e alojamentos. Seguir aí os padrões de ventilação, iluminação e conforto térmico aí dentro das empresas e organizações. Então, quando se fala de manutenção, de limpeza dentro da área rural, das áreas de vivências, isso é uma responsabilidade compartilhada entre empresa e colaborador. Ou seja, a empresa tem que disponibilizar a área adequada, mas tem que compartilhar a questão da organização com os colaboradores dentro dessas áreas de vivência. Então, quando se fala de segurança rural, é um compromisso de todos. A questão da cultura, é importante a empresa desenvolver essa cultura, e é através de treinamento, de orientação, é através de conscientização, principalmente da liderança dessas áreas. Ou seja, eu tenho que desenvolver as pessoas para ela, de fato, seguir essa cultura, evoluir na cultura. É muito comum dentro da área rural uma cultura mais básica,
onde as pessoas pensam que os acidentes acontecem e é por aí mesmo, não tem problema. Então tem que evoluir nessa jornada da cultura. Para ter um setor aí mais sustentável, né, o setor rural mais competitivo e respeitado globalmente, é através dessa evolução na jornada de cultura. E a questão que nós falamos também da eficiência operacional, ou seja, reduz acidentes quando eu tenho uma cultura mais elevada, afastamentos também a gente consegue reduzir custos, né? E a união entre a equipe técnica, administrativa e operacional. Ou seja, a pessoa que está trabalhando dentro dessas áreas rurais, geralmente, ela não tem tanto apoio da área administrativa, às vezes a pessoa fica mais isolada ali, e ela não tem um apoio quando ela precisa de algo, de condições melhores de trabalho. Então, a empresa ela tem que buscar fortalecer essa cultura para, de fato, conseguir ter um ambiente cada vez melhor dentro da área rural, seguindo aí os preceitos da NR 31.